Fala galera do YouTube, hoje a gente vai tratar de um tema que cai muito em concurso e está muito ligado à história do direito penal, da tipicidade, do dolo, da culpa, que é justamente as correntes naturalista, neocantista e as que vieram logo em seguida. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer um alerta para vocês. Isso que eu vou falar aqui é um tempo curto, é uma forma sintética de vocês entenderem as teorias que se passaram no tempo, mas isso aqui não vai suprir um estudo mais aprofundado de uma teoria, de uma doutrina penalista. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como foi que se desenvolveu a questão do dolo, da culpa, do crime, da conduta, né, no direito penal. Quando eu falo que o direito penal, né, ele traz o crime, né, e um conceito analítico de crime que seria tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Quem estuda, né, para concursos, da área específica do direito, sabe que a tipicidade é a previsão normativa do crime e tal. A gente vai tratar isso aqui mais para frente. A ilicitude trata justamente da ação ser contrária ao direito, de o direito não permitir aquela determinada conduta em uma determinada situação, como por exemplo a ilicitude ela é excluída por uma legítima defesa, a ilicitude ela é excluída por um estado de necessidade, e a culpabilidade que está relacionada ao infrator. Então vamos partir daqui, vamos pegar esse conceito analítico tripartite do crime, do direito penal, e vamos começar a destrinchar. Então, o direito penal, o crime, ele é fato típico, ilícito e culpável. Fato típico é porque há uma previsão numa lei, numa norma, que aquela conduta é crime. Por exemplo, matar alguém. Ilícito é porque aquela conduta, além de típica, ela foi contrária ao direito. Por isso que a licitude e alguns doutrinadores mais antigos falam em antijuridicidade, porque ela foi contrária ao direito. Quando ela foi fomentada pelo direito, por exemplo, uma legítima defesa, você está repelindo uma injusta agressão e acaba matando alguém, né? Então, o seu fato foi típico, mas não foi ilícito. Por quê? Porque você estava amparado por uma legítima defesa. E a culpabilidade, você vai olhar para o autor do crime. Por exemplo, ele vai olhar a imputabilidade. Aquele autor, ele estava com as faculdades mentais perfeitas para praticar aquele crime. Aquele autor, ele tinha a potencial consciência de que o que ele fazia era um crime, né? Daquele autor era exigível uma conduta diversa, então é muito focada a culpabilidade no agente, no autor do crime. Então vamos lá. Na história, lá atrás, né, a corrente primeira que teve, a corrente naturalista, né, que foi de von List, eu vou até colocar aqui a foto dele, o nome, de von List, ela diz o seguinte: não, tipicidade, né, o fato típico, ele é composto de conduta, nexo de causalidade, adequação típica e resultado naturalístico. Vamos lá. Conduta: o agente tem que praticar um fato que seja descrito como crime. Nexo de causalidade: o resultado naturalístico, ou seja, a morte, né, o patrimônio destruído, né, o dano causado, a lesão infligida. O resultado naturalístico, ele tem que estar ligado à conduta do agente pelo nexo de causalidade. O nexo de causalidade é um link que liga a conduta ao resultado. E a adequação típica é a conduta gerou a morte, então há um nexo de causalidade entre conduta e morte, e além disso há uma adequação típica, ou seja, existe o crime previsto como matar alguém. Por isso que para a teoria naturalista bastava isso, certo? Para você caracterizar um fato como criminoso: conduta, nexo, adequação típica e resultado naturalístico. Aí muitos podem estar perguntando, mas e o dolo e a culpa? Né? O dolo e a culpa ficava lá na frente, na culpabilidade, e analisar a intenção do agente só no momento da culpabilidade. Para fins de crime, você já cometeu o crime independente da sua vontade. E aí a corrente naturalista ela era muito formalista, então ela era muito da conduta. Praticou a conduta, crime, ponto. Depois da corrente naturalista, que foi de von List, vem a corrente neocantista.
Neo-Kant. Por que neocantista? Porque Kant ele vai trazer o ser como um fim, não como um meio, o ser humano. Então ele vai dizer, não tem sentido você considerar, né, um crime e punir uma pessoa porque ela agiu com dolo, lá na culpabilidade, né, e com todos aqueles 4 elementos da tipicidade formal, da conduta, da adequação típica, do nexo de causalidade e do resultado naturalístico. Não tem como você, só por isso, aplicar uma sanção ao agente. Aí ele dá a corrente neocantista, ela costuma trazer um exemplo que é muito claro aqui. Ele diz, ó, se você pega somente a tipicidade e o dolo, e por isso você diz já dá para punir, imagine a situação de um agente que ele, apesar de ter matado alguém ou ferido alguém, né, ele ter feito isso com vontade e ter preenchido toda aqueles 4 elementos para caracterizar o crime, ele fez isso com a arma apontada na cabeça. Ou ele fazia, ou ele morria. Então a corrente neocantista, trazendo o ser humano para o foco, para o fim aqui, não, você tem que trazer aqui um novo elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa, para dizer, ó, daquele indivíduo que praticou aquele crime com dolo e culpa, lá na culpabilidade, ele praticou querendo dolo, beleza. Ele praticou quando era possível exigir uma conduta diversa dele? Não. Nesse caso ele estava com a arma na cabeça. Não. Então não é possível você aplicar uma sanção penal para aquele indivíduo. Então daí você já percebe a diferença do naturalismo para o neocantismo. O que muda do naturalismo para o neocantismo é a exigibilidade de conduta diversa, que passa a figurar também na culpabilidade. Do neocantismo, né, ou seja, a gente passa do naturalismo para o neocantismo, a gente vai para uma outra corrente, que é a finalista de Wetzel. O que é que Wetzel vai dizer? Só, não tem sentido você deixar para analisar dolo e culpa no fim, quando a intenção do agente, ela que vai motivar a prática do crime. Então o que é que Wetzel diz? Não tem sentido, está tudo errado, está tudo bagunçado. A gente tem que pegar dolo e culpa e colocar na tipicidade. Quando você for analisar a conduta, aquela conduta, a adequação típica, nexo de causalidade e o resultado naturalístico, você tem que analisar a conduta já com o dolo e a culpa embutido ali. Por quê? Porque o dolo e a culpa é o que vai motivar o agente para praticar aquela conduta. Então não tem sentido deixar para analisar no fim uma coisa que muitas vezes precede a própria conduta. Então a grande sacada do finalismo foi: tira o dolo e culpa da culpabilidade e joga o dolo e a culpa para a tipicidade. Quando você tira o dolo e a culpa da culpabilidade e deixa a culpabilidade somente com imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, você tira o elemento subjetivo, psicológico da culpabilidade. E aí o que é que fica na culpabilidade? Somente elementos normativos. Normativos por quê? Imputabilidade. O que é que vai dizer que é imputabilidade? Inimputável, menor de 18 anos. É a lei, por isso que é a norma. No caso da potencial consciência da ilicitude, há um elemento normativo aqui, não há mais análise psicológica. Havia análise psicológica quando o dolo e a culpa estavam aqui dentro, né? Mas agora, quando o dolo e a culpa sai no finalismo, fica somente a potencial consciência da ilicitude, ela fica puramente normativa. E a exigibilidade de conduta diversa, que também é normativa. Então você percebe que, como a culpabilidade no finalismo ela fica toda banhada de elementos normativos, então a doutrina costuma chamar a culpabilidade no finalismo de teoria normativa pura. Por quê? Porque não tem mais elementos psicológicos, elementos subjetivos na culpabilidade. De Wetzel, do finalismo, a gente parte para o funcionalismo. No funcionalismo, a estrutura de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, ela vai permanecer a mesma, né? Klaus Roxin, que é o idealizador do funcionalismo, ele até dá uma escorregadazinha, mas depois ele se conserta quando ele quer tirar a culpabilidade e botar reprovabilidade ali dentro. Ele dá uma escorregada, mas aí ele volta atrás e diz, não, é culpabilidade mesmo.
Mas aí a estrutura, fato típico, ilícito e culpável, vai permanecer do mesmo jeito que ele estava estruturado no finalismo. Beleza, e o que é que vai mudar para o funcionalismo? Simples. Ele vai adicionar mais um filtro para você chegar ao final, que é a punição do agente. Ele vai dizer, ó, para você punir alguém, para um fato ser considerado criminoso, típico, é necessário que o agente, além de tudo aquilo, de dolo, culpa, conduta, nexo de causalidade, adequação típica, resultado que alguns juristas já começam nesse momento a falar em resultado jurídico, não resultado naturalístico. E por que o resultado jurídico e não naturalístico? Porque o resultado naturalístico você exige que o crime seja material, que deixe vestígios. Quando você joga o resultado jurídico, aí você deixa de exigir um vestígio e passa a compor no resultado jurídico apenas uma lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico. Quando você coloca resultado naturalístico é o quê? O cadáver num crime de homicídio, os hematomas e os cortes e lesões numa lesão corporal, né? Então você submete o resultado naturalístico a crimes materiais que deixam vestígio. Mas além dos crimes materiais, a gente tem crimes formais e de mera conduta, que não deixam vestígio. E aí o que é que entra? O resultado jurídico. Porque quando você coloca o resultado jurídico como lesão, ameaça de lesão a bem jurídico e tutelado, qualquer crime, seja material, seja formal, que não deixa vestígio, seja de mera conduta, por exemplo, adentrar sem autorização em um domicílio no período de repouso noturno, violação do domicílio. Esse adentrar e sair, você já praticou um crime de mera conduta aqui. E aí, nesse caso, o resultado jurídico ele pega tudo, o resultado naturalístico pega só crimes materiais. Mas voltando aqui, né? Quando o Klaus Roxin ele vem e diz, além de tudo aquilo, conduta, nexo, adequação, resultado, dolo, culpa, além de tudo aquilo, para você caracterizar um fato como motivo, você tem que trazer mais um filtro. Ele diz, qual é o filtro aqui? É a criação ou incremento de um risco proibido. Isso ele vai trazer como mais um filtro. E aí ele cita o caso, por exemplo, que teve na Alemanha, dos ciclistas. O caso dos ciclistas foi bem peculiar na Alemanha. Eram dois ciclistas que estavam trafegando e ambos estavam sem o farol aceso. O da frente acaba atropelando uma pessoa e parece que a pessoa morreu. E aí o Ministério Público de lá imputou o crime tanto para quem estava na frente como para quem estava atrás. Só que, qual foi a saída que a jurisprudência alemã chegou? Não, para o da frente, de fato, ao trafegar sem o farol aceso, ele criou um risco proibido, porque ele tinha que andar com o farol aceso. Ao andar com o farol apagado, ele criou um risco proibido e causou a morte de um transeunte. O de trás, ao andar com o farol apagado, ele não criou um risco proibido para o da frente matar o transeunte. Ele criou um risco proibido para si. Então, se ele tivesse atropelado o transeunte e o transeunte tivesse morrido, sim, aí a criação e incremento de um risco proibido valeria para ele. Outro exemplo também, que à luz do funcionalismo você resolve. Luta de boxe. Qual é o caso da luta de boxe? Imagine, dois lutadores estão lá trocando socos no ringue, né, numa luta de boxe, e um dá um soco que, por uma fatalidade, mata o outro lutador. Nesse caso, se você for analisar a teoria do finalismo de Weltzer, né, você vai ver que houve o dolo, o agente quis espancar o outro, houve toda aquela caracterização do crime, mas não houve uma criação ou incremento de um risco proibido. Por que não houve criação e incremento? Porque ali estava dentro de um ringue onde, pelas regras do jogo, havia essa possibilidade, esse risco permitido de, numa luta, acontecer uma fatalidade. Então, Roxin ele vem e traz essa criação ou incremento de um risco proibido como mais um filtro para o finalismo de Weltzer. Daí a sua corrente, a sua teoria ser chamada de funcionalista.
Então, o direito penal ele tem uma função que é reprimir, reprovar condutas que gerem um risco proibido. Por isso o funcionalismo. Então, do finalismo, a gente vai para o funcionalismo de Klaus Roxin, e do funcionalismo de Klaus Roxin, a gente meio que anda de lado, porque é muito próximo para a teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni. A teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni, ela não vai muito além do funcionalismo, ela só adiciona um detalhezinho na ilicitude. Ela vai dizer o seguinte: pela tipicidade conglobante, você não pode considerar um fato típico quando ele é fomentado pelo Estado. Então, se o Estado ele fomenta a prática de uma determinada conduta que, de uma ótica estritamente formalista, seria crime, isso não pode ser considerado um fato típico. Então, vocês percebem que todas as teorias elas buscam trazer filtros para a tipicidade, para já matar na tipicidade o crime. Então vejam só, Zaffaroni vai dizer: se um oficial de justiça invade uma casa para penhorar, para arrestar algum bem, né, ou para cumprir um mandado de busca e apreensão, ele até pode estar cometendo um crime de violação do domicílio, mas como isso é fomentado pelo Estado, isso é causa de atipicidade da conduta. Aí tem alguns que podem dizer: não, mas existe lá o exercício regular do direito, o estrito cumprimento de um dever legal, que está lá como excludente da ilicitude. É aí que Zaffaroni entra. Zaffaroni diz: não, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, como são fomentados pelo Estado, tem que sair e ir para a tipicidade. E não é crime uma vez que é fomentado pelo Estado. Então, gente, fazendo um apanhado geral, a gente vai ter aqui naturalismo, neocantismo, finalismo, funcionalismo e teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni. Foi rápido, eu sei que muitos detalhes acabam ficando de fora, né, num vídeo curto, mas eu espero que vocês tenham conseguido com esse vídeo ter uma compreensão geral de como funciona aí essa questão da tipicidade do crime ao longo do tempo e das teorias do direito penal. Eu vou ficando por aqui, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um like. Se vocês não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Quaisquer comentários que vocês tenham aí, queiram fazer sugestões ou pedir para eu esclarecer mais algum tema, coloca aqui nos comentários, que aí a gente vai se falando pelos comentários, tá joia? A gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos a gente se encontra aí para tratar de mais coisas desse mundo jurídico. Fui!